Bom dia. Bom dia, Vândia. Você está me ouvindo bem? Bom dia, Carminha. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo? Faz um joinha aí se estão me ouvindo bem. Tá me escutando, Carminha, bem? Ah, que ótimo, porque eu tô com o meu microfone tá com um pouquinho tá com pouca bateria. Qualquer coisa, tu me avisa aí se não estiver mais me escutando que eu tiro o fone daí. E aí, como está essa moça? Tá se sentindo bem? Me conta aí. Enquanto a gente espera a Laodiceia hoje, que a live vai ser com ela. Eu estou fazendo toda semana, toda quinta-feira, as lives. E para quem quiser participar de consultoria, são 30 minutos comigo. Aí pode pedir, tem um botãozinho bem embaixo ali, participar, pedir para participar. Aí é só clicar ali e aí eu consigo fazer a live individual, né, para orientar, para tirar dúvidas, para ajudar vocês um pouquinho aí nesse processo de emagrecimento. Deixa eu ver se a Laodiceia aqui. E vamos lá, né, gente? Ó, cafezinho purinho, sem açúcar, dá para enxergar. Hoje é o dia que eu faço 2 vezes na semana. Eu gosto de pular o café da manhã, fazer o jejum intermitente. O que é esse jejum intermitente? É ficar aí 16 horas sem se alimentar, né? Então, eu jantei ontem por volta das 7h30, 19h30. Então, eu só vou almoçar a partir das 11h30, que dá 16 horas aí. E aí, nesse período de jejum, eu posso café purinho, sem açúcar, chás sem açúcar e muita água, tá? Muita água. E por que esse jejum é bom? Ele é bom para a gente estimular aí essa queima de gordura corporal, né? Porque quando a gente não se alimenta, né, nesse período que a gente está jejuando, a gente acaba queimando, o nosso corpo, ele usa a nossa gordura corporal como fonte de energia para a gente fazer as nossas atividades. Então, por isso, da importância do jejum. Pelo menos assim, eu gosto de 2 vezes na semana, não todos os dias, não precisa ser todos os dias, porque todos os dias o corpo também acostuma e não faz mais o benefício, não tem mais o resultado que a gente gostaria. Então, 2 vezes na semana, de 16 horas, tá excelente, tá, gente? E aí, nesse, quando a gente quebra o jejum, né, que seria a nossa primeira refeição, depois desse tempo de 16 horas, é importante a gente cuidar, que seja uma refeição mais leve, com base de legumes, vegetais, né, proteínas de preferência magras, né, peito de frango, né, uma carne patinho, moído, enfim, uma carnezinha mais magra. E bastante legumes, um prato bem colorido. Por quê? Porque nosso corpo ficou ali essas 16 horas nesse período de limpeza, né, de detox, e aí a gente vai lá e come qualquer coisa, come um lanche,
né? E aí não é legal, porque o mais importante do tempo que a gente fica sem se alimentar é o que a gente se alimenta, que os alimentos que a gente ingere logo em seguida, quando a gente termina esse jejum. Então, isso é muito importante, tá? Gente, a Laudiceia, que tinha me mandado a mensagem, ela não entrou aqui ainda para fazer a consultoria. Se alguém quiser, levanta a mão aí, que eu já chamo, e aí você pode ser você com a consultoria ao vivo aqui, tá? Porque eu não vou ficar esperando mais ela, porque já é 8h09. Só levantar a mãozinha aí, que eu chamo vocês, tá? E aí a gente pode tirar dúvidas individual, né? Dependendo de cada caso. Só levantar a mãozinha aí, se alguém quiser, que eu já mando o convitezinho, tá? E aí, gente, então, esse período aí, que a gente, essa janela alimentar, a gente precisa cuidar, precisa ter proteína, precisa ser uma refeição bem completa, precisa ter, né, os fitoquímicos, os compostos bioativos, que onde vamos encontrar? Nos legumes, né, nos vegetais, né, na cenoura, no brócolis, na alface, na rúcula, né, no agrião. Por isso a importância da gente ter uma dieta diversificada, uma dieta que a gente forneça essas vitaminas e minerais para o nosso corpo. Aí, no período ali da tarde, também tem uma fonte de proteína, né? Não só no almoço. Então, isso é muito importante ser equilibrado durante todo o dia, gente. Todo dia, não é uma refeição, não é qualquer coisinha e pronto. Ah, não fiz o lanche. Ok, se você não sente fome, como eu sempre falo, não pode forçar, né? Se você não tem fome, se você está saciada, não vai forçar a fazer um lanche da tarde, tá? Mas, se você tem muita fome no jantar, esse lanche da tarde é importante, muito importante. Então, você tem que se observar, você tem que se perceber como funciona comigo, né? Ah, e à noite eu tenho muita fome, então vou fazer um lanche mais reforçado. A hora, gente, de vocês não precisam ter medo de carboidrato. Eu vejo agora todo mundo com medo de carboidrato. Vocês têm que ter medo de carboidrato simples, não carboidrato complexo. Vocês têm que ter medo de carboidrato refinado. O que é carboidrato refinado, né? É pão branco, biscoitinhos, farináceos, geral, tá? Assim, eu vejo todo mundo trocando farinha de trigo por farinha de aveia, tá? Farináceos também, não dá para ficar comendo farinha de aveia o tempo todo, se vocês querem conquistar o emagrecimento. Então, optar por carboidrato complexo. O que é carboidrato complexo? É legumes, né? Vegetais, temos aí as raízes, batata doce, né? Inhame, mandioca. Então, isso sim vocês devem consumir, né, no jantar, por exemplo, e não carboidrato refinado. E se vocês querem abusar um pouquinho de carboidrato refinado, é à tarde, gente. É o único horário ali que dá para incluir aí, não todos os dias, como eu sempre falo da diversidade, não todos os dias, mas uma vez na semana, 2, dá para sim incluir na dieta aí um carboidrato refinado, com proteína, né? Então, quero comer uma tapioca à tarde? Ok, coma, principalmente se você tem muita fome à noite. Mas coloque aí ovos mexidos, coloque um franguinho desfiado, tá? Precisa ter essas fontes aí de proteína. Para quê? Porque a proteína é a que mais gera saciedade, além de ser termogênica, tá, gente? Então, vocês vão comer muito menos do carboidrato. Esse carboidrato vai impactar muito menos a sua glicose, né? Não vai dar esse pico de açúcar, porque assim, vocês têm que entender o seguinte, gente, toda vez que vocês se alimentam, toda vez que vocês ingerem, por exemplo, um pãozinho, né? Vamos para o pãozinho, um pãozinho francês no lanche da tarde. Esse pão francês, ele só tem carboidrato, e carboidrato simples, carboidrato refinado. Esse açúcar, você vai se alimentar e isso vai virar açúcar na sua corrente sanguínea.
né? Então vai dar esse pico aí de glicose. E a insulina, ela precisa, o trabalho dela é tirar, né, puxar esse açúcar, né, para dentro da célula. Só que se tem muito açúcar, ela trabalha o tempo todo. E aí é ruim. Por quê? Porque ela vai, é como se ela estivesse esgotada, não consegue dar conta, não consegue dar conta do trabalho dela, e aí ela não consegue mais tirar fazer esse trabalho de remover esse açúcar e jogar para dentro da célula. E aí vem os problemas de saúde, além do sobrepeso, porque se você tiver o tempo todo mandando pico de insulina, pico de glicose, a todo momento, você não vai conquistar o emagrecimento. Por quê? Porque esse excesso aí de insulina, esses picos, isso vai gerar depósito de gordura, principalmente gordura abdominal, gente. Então, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Aí, comer esse pãozinho à tarde purinho, tá? Com manteiga ou sei lá o quê, vai ser muito pior. Por quê? Porque quando você ingere fibra, né? Ou proteína ou gordura, o melhor é os três, tá? Melhor por exemplo, assim, um exemplo clássico. Comer essa tapioca, tá? Colocar chia, que vai ter já uma gordura boa, fazer os ovos mexidos, fazer um ovo mexido com azeite de oliva, que vai ter mais um pouco de gordura boa, e colocar ainda, se puder, mais alguma coisinha, um verdinho, um espinafre cortadinho ali, uma couve, uma rúcula, para quê? Para ter mais fibra ainda. A chia também tem fibra, mas vamos turbinar mais ainda, ter um legumezinho ali, um vegetal. Para quê? Para ficar uma refeição completa. E aí o impacto desse açúcar na sua corrente sanguínea é menor. Por quê? Porque toda vez que a gente adiciona ou fibra, proteína e gorduras boas, reduz um pouco esse açúcar, o impacto, né? O índice glicêmico dessa refeição diminui. E a quantidade também. Você não vai usar 4, 5 colheres de sopa da goma. Não, você vai usar 2 apenas. Nem que tenha que reduzir. Pega uma frigideirinha menor para fazer uma tapioca menor. Então, tudo isso vai impactar, gente, o processo de emagrecimento. Vai impactar. Ok, Rô, não tenho tanta fome assim à tarde. Eu como bem, almoço bem, ótimo, ótimo. Não ter muita fome à tarde é sinal que você se alimentou bem no almoço. Foi um prato recheado de legumes vegetais que tem fibra, que gera saciedade, e um prato com uma porção generosa de proteína, que também vai gerar essa saciedade, tá? E aí, a gente pode até fazer um lanchinho se não tem tanta fome, mas aí pode fazer um lanche mais leve, pode ser uma porção de castanhas, de nozes, um punhadinho pequeno, gente, uma palminha assim, ó, fechadinha da mão, pequena. Pode colocar ali um iogurte, né, um pouquinho de proteína, e aí já ok, não precisa fazer esse lanche tão reforçado, que seria o caso de uma tapioca com ovos, tá? E aí você tem que, a todo momento, se observar. Para mim funciona melhor, né, fazer esse lanche da tarde, eu tenho menos fome no jantar, ou para mim um lanchinho mais leve tá bom. E aí janto bem também, porque eu falo assim, ó, não dá para ficar fazendo esses lanchinhos, gente, no jantar. As pessoas adoram, o paciente adora me dizer assim, não, doutora, eu como pouco, eu só como um lanchinho no jantar. É pior, gente, sabe por quê? Porque não te sacia. Esse pãozinho que eu falei lá à tarde, se você colocar isso no jantar, você tá ferrada, porque não sacia. Você vai ficar procurando coisas para beliscar, né? Muito pelo contrário, o carboidrato simples, ele dá mais voracidade por carboidrato igual, carboidrato parecido. Então, quando eu como esse pãozinho, eu tenho vontade de comer outro. Parece que não sacia nunca, ainda mais se ele chega fresquinho do supermercado, aquele pãozinho quentinho, não sacia, né? Aí você vai comer mais dele e ainda vai comer coisas erradas, né? Porque de repente, às vezes no pão já apetece colocar uma geleia, já apetece colocar um doce de leite, e aí já estragou tudo. Então, se você quer abusar de um pãozinho de vez em quando, consuma à tarde, no lanche da tarde, é o melhor horário. Coloca a proteína, coloca a fibra da chia, coloca mais um vegetalzinho. E à noite, baixe o carboidrato. Por quê? Porque a gente não foi feito, nosso corpo não foi feito para jantar tarde, tá?
Então, quando começa a escurecer, o nosso ciclo circadiano já está nos avisando que já é hora de parar. E por que, gente? Por que que a população brasileira começou a aumentar cada vez mais o sobrepeso, cada vez mais a estatística aumenta do nosso Brasil aí ser o pioneiro na obesidade, no sobrepeso? Porque exatamente isso. Veio vida moderna junto, veio, né, desenvolvimento, e as pessoas começaram a trabalhar cada vez mais, dormir tarde, jantar tarde, e aí não tem metabolismo que funcione, gente. Aí depois, eu sei que vocês ficam dizendo que é o metabolismo de vocês que está lento, que é o problema de diabetes, que é o problema de tireoide. E só que na verdade nada disso são esses hábitos errados, esses hábitos de comer tarde. E geralmente você come, já vai dormir, não dá nenhum tempo ali para o teu organismo fazer a digestão, né? A gente precisa pelo menos aí 3 horas, gente, antes de ir para a cama. 3 horas, tá? E aí quando anoitece, quando escurece, o nosso corpo não está mais preparado para digerir, para fazer a função que ele precisa de queimar essas calorias, de queimar essa gordura dos alimentos que a gente ingeriu, né? Então, por isso a importância de seguir direitinho o dia inteiro, se alimentar direitinho, porque vai chegar à noite, você não vai ter tanta fome, não vai ter tanta voracidade, principalmente para o carboidrato simples. E às vezes esse café da manhã vai influenciar lá o jantar. Então, assim, comer, mesmo que se alimente saudável. Rô, eu saio correndo de manhã, não tenho tempo, tomo um cafezinho pretinho e saio comendo uma maçã, uma banana. Tá errado, gente, erradíssimo. Por mais que seja um alimento saudável, a banana é fruta, essa fruta vira carboidrato, é um carboidrato, né? E vira açúcar de qualquer jeito, entende? Então, coloque aí um ovo junto. Se tá corrido, já levanta, já bota ovo lá para cozinhar enquanto você toma banho, enquanto você se ajeita. Leva esses ovinhos junto para o trabalho. Então, se tá corrido, é melhor levar, sai correndo, mas leva então a fruta, essa maçã, mas leva 2 ovos para consumir junto. Não coma isso assim, isoladamente, por mais que seja saudável. E aí você já começando o seu dia com menos carboidrato, uma fruta que é um carboidrato complexo, que tem fibra, que tem vitaminas, minerais, e uns ovinhos cozidos, mexido, ou até fritinho no azeite de oliva, você vai ver que vai impactar muito menos a sua fome no jantar. Observe isso, tá? E aí, seguindo, almoço também, refeição completa, gente. Não consuma só carboidrato. Se você consumir só macarrão, por exemplo, e carne, você está consumindo só carboidrato praticamente. Não tem fibra. Onde que está a fibra dos legumes, dos vegetais? Que a gente precisa da fibra para o nosso organismo funcionar, para o nosso metabolismo funcionar melhor, né? A gente precisa, no mínimo, 2 porções de legumes e vegetais. Isso significa que teria que ter uma porção no almoço e uma no jantar. E aí, consumindo só esse lanchinho no jantar, onde é que está a segunda porção desses legumes e vegetais que a gente precisa? O nosso organismo, o nosso intestino, ele precisa de 25 a 35 gramas de fibra dia. E não é quando eu falo assim, 25, vamos pegar o número mínimo, que é 25 gramas. Quando eu falo 25 gramas de fibra, não é, eu vou comer uma cenoura que tem 25 gramas, da cenoura eu vou ter 25 gramas de fibra. Não, gente. Por exemplo, se você consumir 100 gramas de abacate, você vai ter aí 9 gramas de fibra, entendeu? Então, é de pouquinho em pouquinho, de porção por porção, que você vai aumentando a sua quantidade de fibra. E não tem como a gente falar em emagrecimento permanente, emagrecimento, não ficar nesse efeito sanfona, se a gente não falar em fibra, tá? Não é só o intestino funcionar direitinho. Não, porque às vezes eu escuto assim, Rô, mas o meu intestino funciona direitinho, eu não preciso tanta fibra. A fibra não é só para o intestino, gente. A fibra é para tudo, para todo o nosso organismo, para todo o nosso metabolismo, para regular hormônios, né? Então, talvez essa tireoide aí que está desregulada é porque você não está consumindo esses legumes e vegetais que precisa, né? Talvez essa massa
sozinha que você está consumindo. Talvez é esse arroz e feijão puro, que eu acho excelente, gente. Arroz e feijão, eu falo que é o casal perfeito, um completa o outro. O que o arroz tem de nutrientes, o feijão não tem, então um completa, é perfeito, tá? Mas só os dois sozinhos, não funciona. Precisa ter os legumes e vegetais, que estão nas fibras, tá? Precisa ter 3 porções de frutas dia, para a gente conseguir chegar nessa meta aí de pelo menos 25 gramas de fibra dia, tá? Então, é isso. Vocês precisam se atentar de que o dia inteiro de vocês vai influenciar lá o jantar, tá? Então, ficar nesses beliscos é a pior coisa, pior coisa. Melhor você sentar e realmente fazer uma refeição com carga nutricional, né? Com valor de nutricional alto e não ficar nesses pingadinhos. Então, o que seria uma refeição perfeita? Seria ter ali, ó, um carboidrato complexo, gordura boa, proteína e fibra, né? Então, ali, ó, só que vocês podem estar pensando, mas Rô, é muita coisa. Não, calma, calma. Os ovos de galinha, depois do leite materno, é o melhor alimento, o alimento mais nutritivo, que contém todos os aminoácidos essenciais. Então, ok. E ele tem gordura já também. Então, você começando o seu dia já com eles, já tem aí, já mata a gordura boa e proteína, né? Vai colocar uma fruta, por exemplo, um mamão. O mamão é excelente, gente. Rico em vitamina A, vitamina C. A vitamina A e C junto é poderosíssima. Então, ali você já vai ter fibras também, né? E as vitaminas e minerais. Então, já matou fibras e vitaminas e minerais. E se você quiser turbinar mais ainda, né? Acelerar aí esse seu metabolismo, colocar uma canela e um cacau em pó, cacau alcalino, 100% cacau. O alcalino, ele é mais leve, gente, é mais suave o sabor. Ele não tem tanto aquele gosto terroso, né? Porque eu já ouvi muito de paciente, cacau é horrível, tem um gosto de terra, porque provavelmente você não comprou o alcalino. O alcalino, ele é mais suave o sabor. Polvilhar nesse mamão, esse cacau, que já vai ajudar aí na serotonina, que vai ajudar a melhorar esses hormônios aí do bem-estar. Provavelmente você já não vai ter essa compulsão à tarde e final da tarde. Por quê? Porque esse cacau já vai ajudar a regular esses níveis aí de serotonina, gente, tá? Aí colocar mais uma canelinha, que é termogênica. Eu gosto de misturar, né? Polvilho o cacau e polvilho também a canela em cima do mamão. Fica perfeito, gente. Com ovinhos mexidos, gente, você tem aí uma refeição nutritiva, gente. Uma refeição de alto valor biológico. Os ovos é uma proteína de alto valor biológico. O que é isso, Rô? É uma proteína completa, tem todos os aminoácidos essenciais. Né? Vamos ter, então, aí tudo que a gente precisa para começar o dia. E detalhe, não começando o dia com esse pãozinho, você vai perceber que não vai ter tanta voracidade por outros carboidratos refinados. Por quê? Porque não deu esse pico aí na sua glicose. Quanto mais pico de glicose, mais vontade você tem por carboidrato refinado, mais aquela vontade de ir lá na padaria e comer aquele bolo, mais vontade de ir lá comer aquele cachorro quente, mas é só isso que eu quero, Rô, é só isso. Claro, por quê? Porque você já está começando errado o seu dia, gente. Você já está mandando uma carga alta de glicose, de insulina, a insulina está ali, ó, tentando fazer o trabalho dela e não está conseguindo, e o seu corpo entra em guerra, porque aí tudo desregula, no almoço você já não quer mais saber de salada de legumes, e aí vira o loop do hábito errado, já começa de manhã com pão puro, com manteiga, com café com leite, e aí vira um hábito, vira o ciclo do hábito ruim. Então, comece o dia com valor nutricional, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão conseguir mudar a vida de vocês vão conseguir emagrecer definitivamente. E é mudando o hábito, não é fazendo dieta para 1 mês, dieta para 2 meses, não, gente, é mudando hábitos. Comece hoje, não olhe que você precisa
perder 30 quilos, 20 quilos, não. Um dia de cada vez, um degrau de cada vez. Hoje eu vou começar o meu dia com isso, né? Que a Rô está orientando, que a Rô está nos ajudando. Hoje. E aí, o almoço também vai ser nutritivo. Hoje, por hoje, como se fosse lá os alcoólicos anônimos, gente, por hoje. Amanhã é outro dia, tá? E vai indo um dia de cada vez, um dia de cada vez. Não olhe só como sacrifício, não olhe como eu estou odiando isso, eu não aguento isso, para até quando eu vou conseguir isso? Não, gente. Agradeça hoje por hoje ter conseguido. Amanhã é outro dia, amanhã você vai de novo. Amanhã você faz a mesma coisa, talvez de jeito diferente. Em vez de fazer o ovo frito ou cozido, faz ele omeletezinho. Coloque um espinafre já de manhã nesse omelete. Coloque um tomatinho cereja. E assim você vai todos os dias. Quando você se der conta, passou 30 dias e você venceu. Ótimo. Depois você segue. Mais 60, mais 90. Quando você se der conta, deu 6 meses, deu um ano e você eliminou aí 10 quilos, 11 quilos. E você segue, não desiste. Porque não é meses. Aqui a gente não fala de dieta para 1 mês, para 2 meses. Não, é estilo de vida, é mudança de hábitos, é você mudar mentalidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mais saúde, porque eu quero envelhecer saudável, porque eu não quero me ver nas fotos de família com obesidade, com sobrepeso. Eu não quero seguir o mesmo exemplo da minha mãe, do meu pai. Eu não quero ser diferente. E é exatamente isso que você está fazendo hoje, construindo a sua genética, gente. Não me venha dizer que herdou genética dos pais. Não me venha dizer isso, gente. A genética é o que você faz diariamente. Observe, eu convido você a ir na casa de algum amigo, de algum parente. Pode ser da sua mãe, do seu pai. Não precisa julgar, gente. Não é julgamento. É somente observar. Converse, vá visitá-los, mas observe o que eles estão comendo, observe como é o hábito alimentar deles. E depois vem aqui conversar comigo. Você vai se dar conta que não tem como emagrecer com os hábitos assim, que é o que eu estou falando aqui nessa live. Consumindo carboidrato em excesso, né? Ai, arroz, feijão, mandioca, batata, são saudáveis? São. Talvez muitos aqui, talvez muitas famílias se alimentam com comida de verdade que eu tanto falo, mas em excesso. Talvez é aquele prato recheado, né? Talvez assim mal tenha ali carne nesse prato, mal tenha proteína, só carboidrato simples, recheado, um prato cheio de carboidrato simples. E aí, não tem como emagrecer. E aí depois vocês vão ficar dizendo que a genética, que é o metabolismo de vocês que é lento. Não, gente, as escolhas diárias. Então, observe os hábitos de pessoas, ou até mesmo de vocês, anotem, comecem a anotar hoje tudo que vocês se alimentam, tudo que vocês comem, os beliscos, né? Então, é líquido para cá, é caloria que eu falo, vazia às vezes. Ah, suco de polpa, caloria vazia, gente, caloria vazia, só vai dar pico de insulina, só vai aumentar o teu açúcar no sangue, e aí você não conquista nunca o emagrecimento. Então, são esses hábitos que vocês precisam começar a mudar para realmente vocês conquistarem o emagrecimento permanente, tá? Então, é dessa forma que vocês realmente vão ter sucesso. E comece hoje, um dia de cada vez, e com certeza, gente, vocês vão conseguir. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Se você colocar aqui na sua cabeça que é isso que você quer, que realmente você quer ser uma pessoa mais saudável, que você quer aumentar a sua autoestima, se sentir menos cansada, ter mais energia, gente. Energia para quê? Para brincar com seus filhos, com seus netos, para ter uma relação melhor com seu marido, para ter mais disposição para fazer as suas atividades. É o único caminho, minhas queridas, o único caminho é a comida, é o que você está fornecendo para o seu organismo. Então, eu termino hoje essa live aqui
dizendo para vocês o que você está colocando no